Fala, amigos, tudo bem? Passando para conversar um pouco sobre a Lei 14.843, a lei chamada Lei Sargento Pene Dias. E ela foi publicada agora em abril de 2024. Ela alterou vários dispositivos da LEP. Aliás, o nosso material Lei de Execução Penal, comentado artigo por artigo, está atualizado com a Lei Sargento Pene Dias e tem material exclusivo em que eu comento todos os dispositivos alterados pela Lei Sargento PMD. Então, tem vários materiais exclusivos na assinatura anual do site do Prolegis. E como eu disse, a lei altera vários artigos da LEP. A gente hoje vai estar vendo as alterações do artigo 112. Quando a gente estuda o artigo 112 da LEP, a gente estuda um instituto jurídico chamado progressão de regime. E a progressão de regime, para que ela ocorra, o apenado precisa preencher alguns requisitos. Requisitos de ordem objetiva e requisitos de ordem subjetiva. No caso aqui, um requisito objetivo, o requisito objetivo é o cumprimento do lapso temporal. Marco, que lapso temporal é esse? É aquele lá, amigos, dos incisos do artigo 112 da LEP. Lembra dos percentuais? Esses percentuais, então, hoje, são esse lapso temporal que se precisa cumprir a título de requisito objetivo para a progressão de regime. E a gente tem também o requisito subjetivo. O requisito subjetivo, amigos, nada mais é do que o bom comportamento carcerário. Esse bom comportamento carcerário eu coloco aqui no material como gênero, no qual as espécies são atestado de bom comportamento carcerário, atestado de bom comportamento carcerário e exame criminológico, certo? Esse instituto do exame criminológico, ele é novidade aqui no, não novidade no sistema de execução penal, não. E a novidade aqui no parágrafo 1º do artigo 112. Perfeito? Então, o exame criminológico passa a ser obrigatório para fins de progressão de regime. Em todos os casos, amigo, guarde isto. Em todos os casos, haverá a necessidade de exame criminológico. Perfeito? Isso aqui vai dar um problema na prática. Por quê? Porque se antes da Lei 14.843 já tinha caso de excesso de cumprimento de pena por parte do apenado, porque demora para analisar o pedido de progressão de regime, né, na prática. E se já demorava só com o atestado de bom comportamento carcerário, imagina agora sendo o exame criminológico obrigatório para todos os casos. Complicado, né, amigos? Complicado. Vamos ver o que os tribunais vão falar, tá? Mas por enquanto, o que acontece? Né? O que a gente tem que guardar para fins de prova? Que depois da Lei 14.843, o, o exame criminológico passa a ser parte do requisito subjetivo. Então, como eu disse, o bom comportamento carcerário é que você entenda isso aqui como gênero, abrange as espécies de atestado de bom comportamento carcerário e exame criminológico, certo? Até que o exame criminológico, o atestado de bom comportamento carcerário é emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, o exame criminológico é realizado pelo centro de observação e, na falta do centro de observação, pela comissão técnica de classificação. Então perceba que são institutos aí diferentes, né? O exame criminológico, então, a gente vai dar atenção a ele. Por quê? Porque antes da Lei 14.843, a gente tinha um entendimento por parte dos tribunais superiores de que o exame criminológico ele era facultativo, amigos, facultativo, tá? Era um posicionamento do STF, era um posicionamento do STJ de que o exame criminológico ele era facultativo. Por isso que você vai ver essa redação aqui
da súmula 439, falando: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Guarde isso, ó, peculiaridades do caso. Isso foi alterado, então a súmula 439 foi parcialmente superada pela Lei 14.843. Por quê? Porque agora a Lei 14.843 fala que em todos os casos haverá necessidade de exame criminológico, certo? Então, você tem aí que não é mais com base em peculiaridades do caso, aí o juiz vai então requisita o exame criminológico. Não. Em todos os casos, o exame criminológico passa a ser obrigatório. Por isso que então houve a, essa superação parcial da súmula 439. Vamos para a súmula vinculante número 26. Aqui fica mais explícita essa questão da facultativa do exame criminológico, porque a súmula vinculante 26 ela fala que podendo determinar a realização de exame criminológico. E, como eu disse, né, a Lei 14.843 fala em todos os casos haverá necessidade de exame criminológico para fins de progressão de regime. Perfeito, amigos. A súmula vinculante também entendo que houve a superação parcial dela no tocante a essa expressão, podendo determinar. Não se trata mais de uma faculdade, o exame criminológico, ele é agora obrigatório. Certo, amigos? Essas são algumas considerações sobre o artigo 112. O nosso material sobre a Lei Sargento PM Dias está disponível na página de execução penal, como também a Lei de Execução Penal comentada. E outros materiais também, certo? Na página de execução penal a gente também tem material sobre direitos humanos. Se você ficou curioso com a assinatura anual, você pode estar entrando aqui no site do Proleges e verificando a lista de materiais publicados. Tem muito material. E eu sempre sugiro o seguinte, amigos: pega o conteúdo programático do seu edital e compare ele com a lista de materiais publicados aqui no Proleges. Se você adquiriu, eu até sugiro o seguinte: vai riscando os itens do conteúdo programático à medida que você vai estudando os materiais do Proleges. Você vai ver que você vai riscar vários itens. Perfeito, amigos? Qualquer dúvida eu fico à disposição e um grande abraço. Até a próxima.